Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como soldar chapa fina na solda MIG sem gás. Eu tô aqui com uma máquina da ProEuro, a MIG Flex 150. E essa chapinha aqui é bem fina, ó, é 0,8 milímetros. Aqui simula como se fosse uma chaparia de veículo, né? Um paralama, uma coisinha, uma chapa bem fina. Porque o que acontece, pessoal? Soldar chapa grossa assim, ó, na MIG sem gás é fácil, muito fácil. Agora soldar a chapa mais fina requer um pouco de técnica e eu vou passar as manhas para vocês. Já no eletrodo, se fosse para a gente soldar essa chapinha tão fina, é quase impossível. Tem pessoa que consegue, mas é muito difícil mesmo, tá bom? Então, para a gente fazer essa solda, eu vou utilizar a MIG Flex 150 da ProEuro. Vou deixar para vocês o link aí de onde você pode encontrar essa máquina. É uma maquininha boa, não é de alto custo, né? É até de baixo custo. E o bom dela é que ela é bivolt, né? E tem alguns ajustes aí também, a gente vai mexer nela. E o arame que eu vou usar nessa máquina pra gente fazer a solda é da Torque. Beleza? Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui, posicionar o telefone agora no tripé e vou passar as manhas aí pra vocês. Então, meus amigos, ó, vamos ligar a máquina aqui e eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra soldar chapa fina assim, ó. Aqui, ó, é a regulagem da corrente da máquina. Geralmente essas máquinas MIG sem gás, ela possui a função sinérgica, que quando você aumenta a corrente aqui, a amperagem, ela aumenta a velocidade do arame sozinho. Essa aqui não é diferente, ela é assim também, tá? Esse botão de cá de tensão, geralmente eu deixo ele só no meio mesmo assim, não muda quase nada, eu não percebi diferença quase nenhuma. Eu acho que até para MMA, se eu não me engano. E agora, da corrente aqui para soldar essa chapa fina, eu reduzo ao máximo, ó. O mínimo dela, reparou, é 30 amperes. Então agora eu vou colocar a chapinha aqui e vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, como vocês podem ver, uma chapa muito fininha, muito fina mesmo. E um dos principais segredos para a pessoa ter sucesso não é só esse, não é só a amperagem nem a forma de soldar. Também é você tentar deixar o mínimo possível de folga entre uma peça e outra. Porque quando tem uma folguinha entre uma peça e outra, o arame passa no meio e facilita para ele furar um buraco. E quanto mais topadinho tiver assim, mais difícil de furar fica melhor a solda. Se no serviço que você for fazer for chapa fina assim, ó, e você puder sobrepor uma chapa, igual tá assim, aqui, ó, tá vendo? Sobrepor uma outra, fica mais fácil ainda de você soldar. Porque você pode vir soldando aqui por cima, ó, tap. É mais difícil de furar, muito mais difícil. Agora, se você corta a peça e ela fica pequena ou fora de ângulo e ela dá um buraco assim, é mais difícil. Mas tem jeito também, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também como a gente faz, tá? Mas eu vou simular que essa aqui ficou bem topadinha assim, e a gente vai fazer uma solda aqui agora, ok? Eu vou colocar ela bem topadinha, igual eu falei com vocês, ó, para não ter perigo do arame passar entre uma peça e a outra. E o segredo aqui é a gente ir de pontinho em pontinho, pequenininho. A resistência da solda fica a mesma. E a gente não conseguiria soldar se fosse direto segurando, porque a peça aquece muito no local e derrete e cai, a poça cai. Quando a gente vai de ponto em ponto, dá tempo do calor dissipar pela peça, né? O calor escoar pela peça aqui, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí na prática, ó. Aí para vocês verem, ó, que a máquina está ajustada no 30 amperes e eu já consegui dar um pontinho aqui. E agora eu vou soldando, ponteando, tap, vocês vão ver aí, tá? Vamos lá. Eu vou colocar em velocidade acelerada para não ficar muito tempo aí o vídeo. Então, galera, ó, para vocês verem que ela solda sim chapa fina, ó. Chapinha muito fina como essa. Olha a parte de trás, ó, tá? Aqui tá bem soldado. Não é uma solda fraca, pode se dizer, ó. Pra você ver, ó. Entortou até fora da solda, ó. Então fica uma soldinha bacana, forte. E se você for com cuidado, colocando aí
Eu vou virar aqui, ó, colocando lá a amperagem mínima. Aí você pode ir aumentando a amperagem. Talvez não está conseguindo derreter, você aumenta um pouquinho. Mas você coloca uma amperagem bem baixa e vem de pontinho em pontinho, você vai conseguir fazer uma soldinha boa, tá? Mesmo em chapa tão fina como essa, de 0,8 milímetros. E agora a gente vai soldar essa outra chapinha aqui, ó, simulando que ficou um pouco aberto, aí vai ficar mais difícil. Eu vou mostrar uma manhãzinha para vocês, uma técnica que vai ajudar também aí, tá? Então, meus amigos, vamos supor que você vai soldar essa chapa e ela ficou com uma gretinha entre uma e a outra. Então, o que você vai fazer? Você pode arrumar um pedaço de arame, aqui é um ferro de solda, um ferrinho, pedaço de arame de solda, mas você pode arrumar um pedaço de arame recozido, de construção. O galvanizado não é tão bom não, porque sai muita fumaça na hora de soldar. Então pode ser qualquer pedacinho de ferro, um araminho, que seja compatível com a fresta que você tem aí, ó. E aí você já vai conseguir soldar com a máquina, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como se faz, porque se fosse uma fresta aberta assim, forma muito buraco. Olha só para vocês verem que até eu consigo soldar, mas começa a formar um buraco, ó, tá? E esse buraco atrapalha demais, mesmo eu sendo muito cauteloso. Agora, se você arruma um araminho como esse aqui, ó, um ferrinho mais ou menos da medida aí da fresta, já facilita demais. Então, galera, ó, para vocês verem que é perfeitamente possível soldar uma chapa tão fina dessa utilizando uma mix sem gás. Os segredinhos são esses: é você deixar a fresta entre uma peça e outra o mínimo possível, topado, né? Se você puder sobrepor uma peça a outra, fica mais fácil ainda. E se acontecer de ter uma fresta, você usar um preenchimento, pode um aramezinho de recozido, um pedaço de metal qualquer para tampar o local. E vocês veem que, igual eu falei com vocês, a resistência, né, da peça fica ótima. Tá vendo que a gente vai dobra até fora. Então a gente fez aqui essa solda e fez também essa primeira solda, todas duas aí numa chapa finíssima, né? Então é isso aí. Então eu queria mostrar para os amigos. Agora já um metalão como esse, utilizando a técnica aí do ponteamento e tal, fica fácil, porque um metalão como esse já é uma chapa bem mais grossa. Isso aqui é 1,2 milímetros. Ele consegue dissipar muito mais calor. E o segredo para chapa fina, igual os amigos aí já pediram, é isso: é você começar a testar a amperagem lá, coloca no mínimo e vai subindo. Na hora que começou a derreter o araminho, você já sabe que tá bom para você começar a solda. Aquela ali, no caso, o arame 0,8 e 30 amperes já foi o suficiente, né? Então ela é uma maquininha boa. Eu gosto dessa máquina porque pelo fato dela ser bivolt, e também ela tem uma potência até razoável para fazer esses tipos de solda no arame, né, na solda sem gás. Então é isso aí. Vou deixar para vocês, pessoal, quem se interessar porventura comprar uma maquininha dessa, que eu achei muito boa mesmo, a pega dela também para transporte. Vou mostrar para vocês aqui o compartimento do arame, ó. Fica do lado de cá. Eu estou usando aqui o arame Torque. Vou deixar o link também desse arame, é um arame muito bom, eu gostei dele. Então facilita muito. E como se fosse para fazer isso aqui no eletrodo revestido, ó, a gente não conseguiria, tá? Na solda mix sem gás é perfeitamente possível. Falou, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.